E aí, continuando, né, falando da Primeira Guerra mais especificamente, né, a gente saindo um pouco desses contextos iniciais, a gente tem uma grande atmosfera de tensão, né, que vai explicar a formação de dois sistemas de alianças no primeiro momento. Né? A gente vai ter, de fato, a Tríplice Aliança, né, que aparentemente vai se apresentar de forma mais coesa. Né? Ele vai agrupar a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. O único ponto fraco nesse momento vai ser a Itália, né, principalmente por ser incerta a atitude na ocasião de um conflito e também por estar se aproximando ali das potências da Entente Cordiale, né, que a gente vai posteriormente chamar de Tríplice Entente também, né? E o outro sistema, que justamente é essa Tríplice Entente, que vai ser formada de uma aliança militar, a franco-russa, né, e dois acordos. O primeiro deles é a Entente Cordiale, que é franco-inglesa, e o acordo anglo-russo também. Né? Os vínculos entre esses países acabam sendo muito frágeis do que aqueles que se apresentavam no sistema alemão, né, da Tríplice Aliança. E eles tinham contra si uma fragilidade social, política e econômica que se encontrava na Rússia, sendo também muito difícil prever o comportamento da Inglaterra antes do conflito armado se iniciar, certo? Não sabia se a Inglaterra de fato iria entrar no conflito ou se ela simplesmente se ausentaria. Para vocês terem uma ideia, num determinado momento, a França tem que evocar a honra do combate para que a Inglaterra possa se decidir de uma vez na entrada do conflito, né? E aí a gente vai encontrar também um grande sistema de alianças secretas que vai gerar um mecanismo que bastava basicamente um incidente para desencadear um conflito generalizado. Né? E foi o que ocorreu em julho de 1914, quando o arquiduque, né, o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, vai ser assassinado em Sarajevo por um estudante da Bósnia-Herzegovina, né, que era uma província austríaca reivindicada pela Sérvia. A partir daí, os acontecimentos acabam se precipitando. Que acontecimentos são esses? A gente tem a Áustria, apoiada pela Alemanha, enviando um ultimato à Sérvia, né? Ultimato esse que não foi atendido integralmente e acabou levando os austríacos a declararem guerra aos sérvios. A Rússia, que vai mobilizar as tropas em defesa da Sérvia, recebendo um ultimato alemão para se desmobilizar, né? E, mais ou menos ali em 1º de agosto de 1914, a Alemanha acaba declarando guerra à Rússia e 2 dias depois à França, né? E imediatamente a Bélgica é invadida, ignorando a Alemanha a neutralidade que a Bélgica tinha, né? O que vai levar ali 3 dias depois, basicamente, a Inglaterra a declarar guerra à Alemanha também, né? E aí, em última etapa, digamos assim, a gente tem uma Itália se omitindo, né? Embora pertencesse à Tríplice Aliança, mas argumentando que o seu compromisso era com a Áustria e a Alemanha previa sua participação apenas no caso desses países serem agredidos. Beleza? Sim. E a gente falando das etapas do conflito, né, a gente tem alguns livros colocam como 2 etapas, algumas obras colocam como 3 etapas, né? Mas vamos ver 3 aí bem direitinho, certo? A gente tem que, no início da guerra, 7 estados, eles já se achavam envolvidos diretamente, né? A gente tem, o cara foi assassinado e a gente já tem todo esse bolo de acontecimentos, né? A gente já tem a Áustria-Hungria, a Rússia, a Sérvia, a Inglaterra, a França, a Bélgica e a Alemanha já envolvidas, né? E em agosto ainda, finalzinho de agosto, o Japão acaba se juntando aos aliados, né? E em novembro desse mesmo ano, a própria Turquia acaba aderindo às chamadas potências centrais, né? E a guerra acaba tomando um caráter mundial à medida que as colônias desses países se veem envolvidas também. Essa primeira etapa, que é chamada de guerra de movimento, ela começou a ocorrer ali em 1914 mesmo, né? E a tendência principal vai ser dada pela ofensiva alemã na frente ocidental, com a invasão do território francês, certo? E também pelo avanço na região dos Balcãs, né? Onde a presença turca vai ser essencial para garantir algumas vitórias. Entretanto, em setembro desse mesmo ano, vai pesar uma ameaça alemã muito grande sobre Paris, né? E que vai ser decidida pela chamada Batalha do Marne, que vai acabar levando à estabilização da frente ocidental, digamos assim. Por mar, a gente tem uma Alemanha sendo bloqueada pelos aliados e suas colônias ocupadas, né? Ao mesmo tempo em que os próprios alemães vão iniciar uma campanha submarina. A gente não pode esquecer que os primeiros submarinos vão ser utilizados de fato na Primeira Guerra Mundial e não na Segunda, por mais que eles não sejam mais do que protótipos do que vai ser construído posteriormente,
mas é uma coisa que já vai se iniciar, e inclusive muitos navios brasileiros vão acabar sendo afundados pelos submarinos alemães nesse momento, né? E essa campanha submarina vai acabar provocando muitas perdas dos grupos aliados ali pelo Oceano Atlântico, né? Na frente oriental, a ofensiva russa acaba sendo detida pelas vitórias alemãs, principalmente numa região conhecida como Tannenberg. Mas, felizmente, esse não é um nome que vocês precisam decorar, tá? Já a segunda etapa, que é a Guerra de Trincheiras, ela vai estar compreendida ali entre os anos de 1915 e 1916, certo? Esse período acaba se caracterizando na frente ocidental pela chamada Guerra de Trincheiras de fato, e no ano de 1915, esse ano acaba sendo marcado por uma gigantesca ofensiva alemã na frente oriental, né, que vai visar eliminar a Rússia antes de se voltar contra a França, certo? Os exércitos russos, de fato, começam a se desagregar nesse momento. A Rússia, apesar do seu tamanho, ela possui um exército muito pouco efetivo em relação às tecnologias que já eram dominadas por algumas nações nessa época. Nesse mesmo ano, de 1915, a Itália acaba entrando na guerra a favor dos aliados, né? Isso acaba ocorrendo por causa das promessas inglesas da Itália participar da partilha das colônias alemãs na África, né? E receber vantagens territoriais na Ásia Menor e, assim, consequentemente, ganhar uma posição dominante ali no Mar Adriático, né? A Itália, ela esperou e passou a perna em cima de seus antigos aliados, né? Isso acabou permitindo uma abertura de uma nova frente de combate às potências centrais, né? A própria Bulgária vai aderir às potências centrais nesse momento. E a partir ali de 1916, o principal cenário da guerra, que vai ser a frente ocidental, né, onde vão se defrontar ali franceses e alemães, acaba se destacando a chamada Batalha de Verdun, certo? Essa batalha ela acaba paralisando totalmente a ofensiva germânica, né? Na Europa Oriental, a Tríplice Entente ela acaba realizando uma ofensiva que vai estimular a entrada ao lado dos aliados da Romênia e vai ser rapidamente ocupada por essas potências, certo? Em 1917, né, quando a gente tem essa segunda guerra de movimento, enfim, que é a fase final da guerra, né, muitas vezes é chamado também de um ano crítico, né? Vai ser basicamente um momento em que ocorre a decisão do conflito, certo? Caracterizando-se basicamente pelo agravamento da campanha submarina alemã, mesmo contra os navios neutros, pela entrada dos Estados Unidos na guerra, né, e a retirada da Rússia do conflito, que vai haver até uma trégua que vai ser assinada em dezembro desse ano, né, principalmente pelos bolchevistas, né, acabarem de ter tomado o poder. A entrada norte-americana no conflito acaba sendo decisiva porque todos os países envolvidos vão enfrentar naquele ano muitos problemas internos, né? A Rússia vai assistir à deposição de sua monarquia, que vai ser a Revolução de Março, né? Nesse momento a gente é de março e de outubro na Revolução Russa, mas posteriormente a gente vê isso, e a tomada do poder, consequentemente, pelos grupos bolcheviques, né? Na França, após uma ofensiva fracassada, as tropas se amotinam, né? A Inglaterra estava praticamente à beira de um colapso, e mesmo entre as potências centrais, a situação não vai ser muito boa, uma vez que a campanha submarina alemã ela fracassa e as dificuldades de abastecimento vão ser constantes, certo? Vai existir um acontecimento principal que vai mudar bastante esse cenário, né? O cenário assim de equilíbrio entre forças, né? Entre crises nesse momento, né? Que vai ser a adesão dos Estados Unidos às potências da Tríplice Entente, praticamente decidindo realmente o resultado da guerra. Estava todo mundo já com problemas e os Estados Unidos ele chega zerado, né? Desde o início do conflito, os Estados Unidos financiavam muito o esforço de guerra da França e da Inglaterra, mas não em nenhum momento haviam abdicado ainda da sua neutralidade, né? A gente pode colocar assim. E a ameaça de uma derrota da Entente é que acaba pondo em risco os empréstimos norte-americanos, estadunidenses, na verdade, né, a esses países, e isso levou os Estados Unidos, aos poucos, a abandonar essa sua posição de neutralidade, né? Os acontecimentos acabam se precipitando quando a Alemanha declara ao presidente
Woodrow Wilson, nesse momento era ele o presidente dos Estados Unidos, a intenção de bloquear as ilhas britânicas e a França, né? Isso tornando assim muito perigosa a situação dos navios estadunidenses, os chamados navios neutros nesse momento, né? A campanha da imprensa igualmente vai estimular a entrada dos Estados Unidos na guerra, e em abril o próprio Congresso vai por proposta do presidente Wilson, declarar guerra à Alemanha, né? E aí a gente tem que a contribuição estadunidense acaba sendo decisiva, né? Financeiramente, os Estados Unidos iam passar a auxiliar diretamente os países da Entente. Militarmente, foi um golpe na campanha submarina da Alemanha, que vai passar a ser bloqueada ao mesmo tempo em que a entrada em cena dos contingentes estadunidenses quebram o equilíbrio já muito precário mantido pelas potências centrais. E diplomaticamente, já que a maioria dos países da América Latina acaba declarando guerra também às potências centrais, né? A gente não pode esquecer que a América Latina é uma área muito grande de influência do imperialismo estadunidense, mesmo que ela não seja colonizada como o continente africano ou parte do continente asiático foi, mas é um processo de se tornar as nações latino-americanas dependentes do capital estadunidense, né? E aí, no início de 1918, né, vai ser, na verdade, o início de 1918 já vai ser inaugurado por uma enorme ofensiva das potências centrais contra a Entente, né, que vão visar impor condições à Entente antes que as tropas estadunidenses chegassem totalmente à Europa. Nesse ano é que vão ser utilizadas todas as inovações bélicas que a gente ouve falar normalmente da Primeira Guerra, né? A gente tem os tanques, né, não como os tanques que a gente tem hoje, na verdade, são os carros blindados nessa época, né? Aviões vão ser utilizados inicialmente para mapeamento de território e posteriormente eles vão para o auxílio de tropas e depois são transformados em bombardeiros. De fato, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, por exemplo, o próprio Santos Dumont, a gente pensa, né, em que época da história Santos Dumont viveu, pois aí é ele presente, né? Ele vai até o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né, que era a sede do governo central brasileiro, e oferece os seus serviços para ajudar na guerra, certo? Sim, além disso, a gente tem a própria guerra química se desenvolvendo, né? Muitos gases venenosos vão ser desenvolvidos nesse momento, né? E aí isso faz com que a guerra de movimento recomece. Porém, né, mesmo com o início, né, esse recomeço da guerra de movimento, a ofensiva alemã acaba sendo paralisada pela chamada Segunda Batalha do Marne, né? O Marne é o nome de um riozinho que passa ali pela França. A balança de forças, nesse momento, acaba se inclinando, obviamente, definitivamente para a Entente, né, com a entrada dos Estados Unidos, que inicia um processo de contraofensiva de grandes proporções, levando os alemães, obviamente, a recuar, né? Na Europa Oriental, a Bulgária acaba capitulando, né, se rendendo, e a mesma coisa vai ocorrer com a Turquia, que, principalmente ameaçada pelas vitórias inglesas ali na Síria e no Iraque, acaba decidindo também depor totalmente as suas armas, né? A própria Hungria acaba sendo ameaçada e os italianos iniciam um processo de ofensiva também contra os alemães, né? Contra as forças da Tríplice Aliança, no caso, né? E o Império Austro-Húngaro acaba se decompondo, cada nação ali vai acabar proclamando a sua independência, né? Já existiam várias tentativas de independências étnicas no Império Austro-Húngaro, né? E finalmente vão ocorrer aí nos finais da Primeira Guerra Mundial, com o Império bastante enfraquecido. Só a Alemanha é que vai prosseguir, de fato, com a guerra, mas a partir ali de novembro, acaba estourando muitas rebeliões de esquerda, né? E a própria república, uma espécie de república, vai ser proclamada, né, na nação alemã. E aí, mais especificamente em 11 de novembro, os representantes do governo provisório alemão acabam assinando o armistício que vai colocar um fim na guerra. Beleza? Antes da gente ir para as questões, vamos ver um pouquinho o que foi, de fato, o que foram, né, os tratados de paz até o Tratado de Versalhes, de fato. É uma coisa que, infelizmente, a gente acaba confundindo muito os nomes, de vez em quando até eu troco também, mas quando a gente fala daquele tratado que vai ser assinado após a derrota de Napoleão e após a Primeira Guerra, né? A gente tem o Congresso de Viena lá com Napoleão, e a gente tem o Tratado de Versalhes posteriormente, né? E a gente vai ter ali, a partir do início de 1919, né, se reunindo em Paris, uma grande conferência de paz, na qual
a gente tem ali, sei lá, aproximadamente 32 países, sejam aliados ou neutros, né, se fazendo representar, né. Os países vencidos e a Rússia acabam não participando, né. A situação inicial ela já mostrava um objetivo mesmo de impor uma espécie de paz severa, né, àqueles indivíduos que foram aquelas nações que foram derrotadas. Tem um termo que se usa muito nesses contextos, que é a chamada paz cartaginesa, né? Que é justamente essa característica mais severa de imposição, né? De medidas a quem foi derrotado, no caso. E aí a gente tem, desde janeiro de 1918, já em uma mensagem no Congresso estadunidense, né? O presidente, o mesmo presidente, Wilson, que estabelece os 14 pontos que deveriam, segundo ele, servir de base aos futuros tratados de paz, né? E aí, quais são esses pontos? Eu vou utilizar um pouquinho a minha fila aqui, certo? Desses 14. São a abolição da diplomacia secreta, a livre navegação nos mares, a supressão das barreiras econômicas, a redução ao mínimo dos armamentos nacionais não ultrapassando os limites compatíveis com a segurança interna do país, a restauração da independência da Bélgica, que até antes da Guerra Civil era um país neutro, né? A restituição da Alsácia-Lorena à França, né? Que vai ser, obviamente, uma motivação a mais para a Segunda Guerra, autonomia para as nacionalidades do Império Austro-Húngaro, também uma regulamentação amigável das questões balcânicas, obviamente amigável para as grandes potências, a reconstituição de um Estado polonês com livre acesso ao mar, a instituição de uma Sociedade das Nações, que vai ser destinada a garantir a independência e a integridade territorial de todos os estados do mundo, além de algumas outras, né, que vão ser instituídas nesse momento, sendo que essas aí são as principais, certo? Nesse momento, as figuras principais da conferência vão ser, de fato, os representantes da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, né, o próprio presidente dos Estados Unidos está aí, que acabam concordando em fundar a Sociedade das Nações, certo? Além da divisão entre os vencedores, né, que iria dificultar um pouquinho a paz, também ocorreu que os países vencidos se recusavam a assinar esses tratados impostos, né, que vão ser extremamente injustos, se a gente puder considerar assim de uma forma mais ampla, né, independente dos conflitos. A Alemanha vai tentar, né, ludibriar de todas as formas possíveis as determinações que ela encontra, né? A própria Áustria e a Hungria não se conformam com os tratados que vão reduzir a própria Áustria, né, ao que ela chamou, o seu representante chamou na época de um anão disforme, né? E a Bulgária não queria aceitar a perda dos portos do Mar Egeu, né, ali no sul, na parte sul oriental da Europa, né? Na Turquia, o governo dos chamados jovens turcos, chefiados por um cara chamado Mustafa Kemal, ele havia deposto o sultão, né, também se recusa a aceitar um tratado que ele vai chamar de a humilhação, a grande humilhação em forma de tratado, né? Mas, no fim das contas, todos os vencidos tiveram que assinar esses tratados, né, já que eles não tinham muitas condições ali militares de contestá-lo. O próprio Tratado de Versalhes vai regular a paz com a Alemanha, né, sendo composto ali de mais de 400 artigos, né? Vai ser de fato ratificado pela Alemanha ali no ano de 1919, né? E na chamada Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes mesmo, né? E os seus artigos eles vão se dividir ali em 5 capítulos, né? Vai ter um capítulo chamado Pacto da Sociedade das Nações, vão haver cláusulas de segurança, vão haver cláusulas territoriais, financeiras, econômicas, enfim, né? E um último capítulo que vai ser chamado de cláusulas diversas. Dessas principais disposições que a gente encontra, nós temos que nessas cláusulas de segurança, que vão ser exigidas principalmente pela França, né, que temiam a vingança alemã, a proibição mesmo de fortificar a margem esquerda do rio Reno, né, vai ser uma área totalmente desmilitarizada nesse momento, no território alemão, obviamente, né, a fiscalização do desarmamento por uma comissão aliada, né, aos vencedores da guerra, e em caso de agressão alemã à França, a própria França iria receber um auxílio, tanto inglês quanto estadunidense, né? Além da redução dos efetivos militares, a extinção do serviço militar obrigatório. É engraçado, porque a Alemanha derrotada na guerra é obrigada a extinguir o serviço militar obrigatório.
o Brasil, que havia entrado na guerra, vai ser extremamente influenciado por muitos ideais militares nesse momento e vai começar a aderir ao serviço militar obrigatório aí nesse momento, né? Nas cláusulas territoriais, né, que a gente tem como segundo capítulo aí do Tratado de Versalhes, a gente tem a devolução mesmo da Alsácia-Lorena à França, né, além de outros territórios que vão ser devolvidos à Bélgica, à Dinamarca, enfim, né, inclusive a própria Polônia, né, que vai ter garantida a saída para o mar, né, e que é um território esse território que vai ser chamado de o corredor polonês, que vai estar partindo em dois ali o território alemão. A renúncia, obviamente, de todas as colônias em relação à Alemanha, que vai entregar as suas colônias à França e à Inglaterra, né? E a entrega de um de seus mais importantes portos, que é o porto de Danzig, à Liga das Nações, né? Que vai confiar a administração desse porto à Polônia, de fato. Em relação às cláusulas econômicas financeiras, talvez elas tenham sido responsáveis de fato pelo afundamento definitivo não, né? Mas por um maior afundamento financeiro da Alemanha nesse momento, né? Que a gente tem aí, a título de reparação, a Alemanha precisa entregar todas as suas locomotivas, parte da sua marinha mercante, né? Além das cabeças de gado existentes no país, produtos químicos, enfim, né? Tudo isso sendo cedido à França, que teria o direito, inclusive, também de explorar as jazidas de carvão que existissem em uma determinada região da Alemanha durante lá 15 anos, né? Além de que durante 10 anos deveria ser dado fornecimento também à França, à Bélgica e à Itália, né? E aí, como culpada da guerra, a Alemanha acabaria pagando, ali no prazo de 30 anos, os danos materiais que teriam sido sofridos, sido sofridos mesmo pelos aliados, né? E um montante que naquele momento vai ser calculado ali aproximadamente pela chamada Comissão de Reparações em seus 400 bilhões de marcos, né? Enfim, né? E o último capítulo, que vai tratar das cláusulas diversas, vai trazer, por exemplo, questões como o reconhecimento da independência da Polônia e da Tchecoslováquia, né? A proibição da Alemanha se unir à Áustria, a lei da responsabilização pela violação das leis e usos da guerra, né? Como, por exemplo, todo mundo usou, mas obviamente só quem perdeu o conflito é que vai ser julgado, por exemplo, pela utilização de gases venenosos, né? E de outros tipos de atrocidades, enfim. Além de ter que reconhecer todos os tratados aí que vão ser assinados. Belezinha?